Se você quer entender como que você pode aproveitar as oportunidades para poder ganhar dinheiro, seja operando no dia a dia, ou seja, investindo com notícias, este vídeo é para você. E é importante que a gente separe duas coisas, notícias e dados econômicos. Tem um outro vídeo aqui no canal falando sobre dados econômicos. Aí sim, são os países que estão divulgando dados econômicos, como inflação, como taxa de juros, dados nesse sentido. Aí você consegue acompanhar como que está a economia de um país, como está o termômetro de um país. Notícia não, notícia é aquilo que sai na hora, aquilo que você lê nas manchetes, aquilo que bomba no seu celular, seja positiva ou negativa, dependendo do ativo que você opera. Então, por exemplo, quando a gente está aqui em 2018, hoje eu estou gravando esse vídeo em 2025, o Ibovespa fecha em alta de 1,76% após o Bolsonaro levar uma facada. Isso foi lá em 6 de setembro de 2018. Por que o mercado reagiu de forma positiva naquele momento? Porque o mercado financeiro, isso é importante, porque a gente não está falando de política, o mercado financeiro viu que ele ficando mais próximo das eleições, ou seja, de ganhar as eleições, não era ele em si, mas era a equipe econômica dele, que no caso, a gente sabe muito bem que era o Paulo Guedes. Então o mercado financeiro queria o Paulo Guedes no governo, à frente da economia brasileira, e por isso que a Bolsa, no momento em que ele levou a facada, reagiu positivamente. Por este motivo, isso é importante. Então aqui a gente está falando de uma reação positiva. Deixa eu pegar essa tela aqui que fica melhor, ó. Bolsa sobe 2,35% com a possível ida de Meirelles para a Fazenda. E olha que interessante, ó. Ibovespa subiu 2,35% acima dos 53 mil pontos. Hoje Ibovespa está lá na casa dos 140 mil pontos. E quando a gente olha, vamos para cá, ó, os motivos são os mesmos que eu tô falando para vocês aqui. Aquele do Bolsonaro, o mercado financeiro queria Paulo Guedes à frente da Fazenda, à frente da economia brasileira. Por isso que reagiu positivamente. Quando, neste momento, o Lula anunciou e que o Meirelles poderia vir para a Fazenda, aconteceu a mesma coisa. Acho que não foi o Lula que anunciou, né? Foi o partido dele, né, que anunciou que ele, como candidato, teria o Meirelles como ministro da Fazenda. Então, a Bolsa reagiu positivamente. Isso quer dizer o que? O mercado, a Bolsa de Valores, a nossa B3, queria o Meirelles como ministro da Fazenda. Isso é muito importante, tá, gente? Por mais que pareça simples e fácil de entender, você consegue aproveitar essas oportunidades aqui quando você entende isso. Porque antes de sair uma notícia como essa, começa a aparecer vários rumores, vários boatos e etc. Algumas vezes, você até consegue se posicionar antes daquilo acontecer. Não é fácil, mas dependendo do que for, dá, ó. E aqui eu tenho um exemplo mais recente, no caso, no dia 17 de outubro de 2025, após o Trump minimizar tarifas sobre a China, o dólar cai e o Ibovespa fecha em alta. Ou seja, esse aqui também é uma notícia que foi positiva, no caso para a B3, mas isso acontece nas outras bolsas do mundo inteiro, né? As bolsas americanas, bolsas japonesas e por aí em diante. Bitcoin cai após o Trump ameaçar elevar tarifas à China. Esse aqui foi 10/10/2025. Então este aqui é um exemplo de uma notícia, literalmente uma notícia, que ela foi mais negativa para determinado ativo. Neste caso aqui, criptomoeda. Neste caso aqui, Bitcoin. Então, basicamente, é assim que funciona notícias. A gente tem dados econômicos, como eu expliquei para vocês, taxa de juros, inflação, PMIs, entre diversos, dezenas e dezenas de outros indicadores econômicos. E a gente tem essas notícias, muito dessas notícias inesperadas. Outra coisa que é muito importante de falar é que eu recebo também, até no meu Instagram e tal, pessoas que me mandam alguma notícia e falam assim, essa notícia específica, ela vai impactar em alguma coisa no mercado? O importante é, quando ela for uma notícia relevante para o mercado, no momento que ela sai, ela já está saindo atrasada. Porque um veículo de notícia, seja um site, Money Now News, CNN, o G1, entre qualquer outro site de notícia, já passou na mão de várias pessoas, redator, né, jornalista, às vezes um estagiário, e aí alguém foi lá, conferiu o texto e sobe para um site de notícia. Ele já é atrasado. O mercado financeiro, ele já tem acesso a essas notícias minutos antes desses canais de comunicação terem acesso a isso, né? Essa velocidade. Então, se você viu uma notícia e o mercado não reagiu àquilo, significa que ele ignorou. Agora, se você viu uma notícia que impacta, assim como essas, né? O Trump foi lá e anunciou tarifas, ou ele foi lá e tirou tarifas, ou o presidente do Banco Central de algum país anunciou previamente que eles vão cortar juros ou subjuros, ou que eles estão indecisos em relação a isso e tal, não dá para você ter previsibilidade. Isso é uma notícia que traz uma reação imediata do mercado. E essa reação imediata, a gente não consegue se posicionar antes. Então, quando você lê uma notícia, saiba que se o mercado tivesse ou ele fosse precificar aquilo, já é na hora. Dados econômicos não, dados econômicos é diferente. Dados econômicos a gente consegue ter uma previsibilidade, a gente consegue ter uma expectativa, é totalmente diferente. Você consegue se posicionar antes. O mercado, na maior parte das vezes, ele já começa a precificar antes, você consegue aproveitar isso, totalmente diferente dessas notícias inesperadas. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostam desse tipo de conteúdo, não deixem de se inscrever aqui no canal, dá um curtir. Se
você não curtiu também, deixe a sua sugestão do que você gostaria de ver ou ouvir aqui, principalmente nesses momentos, né, em que a economia ela tem mudado tanto e tão rápido e que a gente precisa de ajuda para traduzir o que está acontecendo e disseminar cada vez mais conhecimento, e essa troca de ideias com vocês ajuda muito a gente trazer conteúdos diferentes aqui de acordo com aquilo que vocês estão precisando, beleza? Então vejo vocês no próximo vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tchau!